Quão grande é meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é meu Deus. Oh, glória, glória, glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Aleluia. Paz. Como é que vocês estão? Guerreiras, aquelas que se alistaram no exército, estão no campo de batalha, lutando e guerreando pela sua família, pelos seus filhos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Têm orado? Têm lido a Bíblia? Têm jejuado? Feito o propósito? Aquelas que querem vencer essa guerra, essas são nossas armas. Vamos continuar firme e vamos declarar todos os dias: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é dessa maneira, é com essas armas que nós vamos vencer o inimigo que tem tentado destruir nossa casa, nossa família. Vamos interceder em favor dos nossos filhos. Vamos falar palavras de bênção todos os dias. Eles nasceram para ser bênção. Eles nasceram para crescer. Homens, meninos, para ser honrados. Meninas, para serem honradas na presença de Deus. Vamos orar. Nenhuma palavra, ao contrário, vai fazer que nós, mulheres, guerreiras, mãe, desistam dos filhos. Por isso eu digo para vocês, não desanime. Fique firme nesse caminho. Fique firme e forte. Eu creio que Deus está convosco, porque está escrito lá em Mateus 28:20. Ele diz que Ele nunca nos deixará só. Aqueles que estão no caminho do Senhor, aqueles que falam da palavra, aqueles que declaram Jesus como o único e verdadeiro Salvador, têm promessas. Não anda sozinho. E para nós entrar numa batalha no mundo espiritual, nós temos que ter Cristo perto de nós. Nós não podemos ser só mais um na multidão. Nós temos que se tornar discípulos. Trabalhar na obra, falar, evangelizar. Por isso que nós temos que ler a palavra. Como falar, pastora? Lendo a palavra, entendendo que tudo que você declara e tudo que você for ensinar para alguém tem que estar dentro do contexto da palavra. Em nome de Jesus. Vocês crêem que vocês podem chegar a esse ponto de declarar a palavra o tempo todo? A Bíblia, ela é um alimento de Gênesis e Apocalipse. Não muda nada, gente, nada, nada. Não adianta contarem histórias, não adianta tentarem distorcer a palavra. Certo? Vamos cumprir do jeito que é. Vamos andar no caminho do Senhor. Às vezes eu tento pensar dessa maneira, é melhor pecar por excesso do que a gente não fazer nada. Vamos orar, orar e orar. Vamos ler e ler. Vamos ler. Começa devagarzinho, para quem não tem hábito. Tem pessoas que dizem, eu ouço a palavra pelo áudio. Não é a mesma coisa do que você pegar e se alimentar. Alimentar a tua alma lendo uma Bíblia. É assim como você se alimenta da tua carne. Café da manhã, almoço e janta. Então faça isso por áudio. Não sente à mesa. Não sente para comer. Pare para pensar. Então eu creio que as mulheres de Deus, aquelas que estão firme e forte, elas estão fazendo do jeito certo. E vai chegar o tempo que nós teremos resposta. Mas meu filho já foi preso, meu filho é usuário de droga, meu filho bebe, meu filho está morando na rua, nem em casa ele está. Não tem jeito, esse já está condenado, esse já foi. Deus não vai olhar para ele ou por ele sendo desse jeito. Deus tem propósito em nossas vidas. Se você intercede em favor dos teus filhos, intercede de coração. E se você tem palavras de bênção e tem entregado essas palavras de bênção, sem estar julgando, sem estar batendo, sem estar
tocando eles, sem estar irritando, provocando ira nos teus filhos, Deus vai fazer a obra. Não importa o que ele faça. Deus tem propósito na nossa vida. Deus tem propósito na vida dos nossos filhos, na nossa casa. O inimigo quer mostrar algo ao contrário. O inimigo quer dizer que eles não têm mais valor, que eles não valem nada, que eles não prestam. Está anulado e cancelado no mundo espiritual. E está anulado e cancelado no mundo físico, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui para vocês, comentar, né, sobre Paulo. Lá em Atos, né, lá em Atos 26, capítulo 26, 1 em diante, que a gente vai ler aos pouquinhos para entender, Paulo ia ser julgado. Tá? Paulo ia ser julgado. Capítulo 26, começamos no versículo 1. Paulo ia ser julgado. E ele foi levado ao rei para isso. Então lá está escrito que quando colocaram ele na presença do rei, ele começou a contar a vida dele. Ele começou a falar que ele era, o que ele fazia. E ele era um caçador, né? Ele era um homem que ele caçava os cristãos da época. Ele prendia os cristãos, colocava correntes, deixava preso, né? E ele também matava os cristãos. Ele só fazia coisa ruim. O tempo todo ele fazia as coisas ruins. Ele foi ensinado a isso. Ele foi ensinado porque ele dizia que os cristãos ficavam falando de Jesus, o Filho de Deus, e que eles estavam contra a palavra de Deus. Contra que Deus, né? Deus de Moisés, de Abraão, que é o nosso Deus, que é o grande El Shaddai, que esses cristãos, porque serviam a Cristo, o Filho de Deus, que Deus deu toda a autoridade ao seu Filho. Então eles iam atrás. Ele recebia uma carta, né, do governo da época, e ele ia atrás e fazia o que ele bem entendia. Para ele estava tudo certo. Mas teve um dia, olha o propósito. Se Deus faz a obra. Deus vai transformar seus filhos, vai transformar sua família. Deus vai transformar minha casa, meus filhos. Deus vai transformar minha família. Deus vai fazer isso aqueles que buscam ao Senhor. Quem que está buscando no Senhor? Somos nós, as mães, as guerreiras. Tá certo? Então, o que aconteceu? Então tá aqui, né? Paulo estava estava indo para Damasco, lá no 12 já estou lá no 12, versículo 12. Sobre o que indo então a Damasco com poder e comissão, com ordem, com carta, né, para matar os cristãos, para prender os cristãos, né? Ao meio-dia, né, com o sol a pico sobre eles, veio uma luz, né? Veio uma luz, e essa luz caiu sobre Paulo, veio sobre Paulo. E caindo nós todos por terra, assim diz Saulo, que ele era Saulo, passou a ser Paulo depois. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava em línguas hebraicas, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duras coisas tem feito contra os meus. Tem colocado eles algemas e até mesmo matado. E disse Saulo: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para ter por ministro. Ele foi escolhido para trabalhar na obra. E a carta de Paulo conta do que Paulo fazia em nome de Jesus. O que Paulo realizava em nome de Jesus. E esse homem sofreu quando ele veio para Jesus. Se ele tinha uma vida boa quando ele andava no inferno, fazendo maldade, Deus transformou ele. E ele veio fazer a obra. E ele fez muitas coisas más.
E Deus transformou. E por que não pode transformar os filhos? Aqueles que estão em dependência química, aqueles que estão bebendo, aqueles que estão fumando, aqueles que estão curtindo bailões, aqueles que estão se prostituindo. Por que Deus não pode transformar? Deus pode sim, Deus tem toda a autoridade e poder. Mas nós temos que estar na presença, intercedendo em favor da nossa família. Pedindo, clamando, chorando se for necessário. Mas na hora de guerrear, fica de pé e declara: Satanás e seus demônios, sai da vida dos meus filhos, sai da minha casa, sai, você não é bem-vindo aqui. Você não é bem-vindo aqui. Sai, tira tudo que não presta. Tudo que não pertence a Deus não pode estar dentro da sua casa. Objetos, sabe, altares que não agradam ao nosso Senhor Jesus. Amada, às vezes as coisas não acontecem porque nós guardamos coisas que não devemos. E não adianta querer esconder. Eu vou contar uma coisa para vocês muito interessante. Como cristã autêntica, nós não temos bebidas alcoólicas em casa, né? Então, o que acontece? Eu comecei a visitar um casal e quando eu ia na casa deles, o marido escondia as bebidas na geladeira. Ah, pastora, daí Deus mostrou para a senhora? Não, foi a mulher dele que me contou. Daí um dia eu fui lá e conversando, batendo um papo, eu perguntei para ele: por que você esconde as bebidas na geladeira? Você não adianta esconder, Deus vê tudo. Eu não vejo, mas Deus vê. E se o Espírito Santo quiser, Ele mostra. Mas primeiro, os altares têm que ser quebrados dentro do nosso coração. Primeiro ele tinha que entender a palavra. Ah, porque quando o meu irmão vem aqui, ele toma uma cervejinha? Não. Você consagrou a tua casa ao Senhor, ele quer tomar cerveja, vai tomar lá fora. E do quintal, né? Para lá fora a rua. Não vai gelar na minha geladeira, que foi Deus que me deu condições de comprar. Não vai usar energia, que foi Deus que me dá condições de pagar. Ele me dá trabalho, Ele me dá condições de ganhar meu dinheiro para fazer pagamento da luz todo mês. Não. Não. Entra no seu quarto, unge o quarto dos seus filhos. Se precisar tirar a porta, tire. Ah, a senhora é muito radical. Sou mesmo, nessa área eu sou muito radical. Eu não quero dar espaço para o inimigo me envergonhar e envergonhar minha família e a minha casa. E eu quero, sim, orar que Deus faça com os meus filhos o que Ele fez com Paulo. Mas, pastora, a senhora sabe que Deus deixou Paulo cego? Sei. Mas nós estamos falando do espiritual. Paulo perdeu a visão para ele entender quem era Jesus. E quando foi devolvida a visão para ele, quando o profeta foi lá, que o profeta já foi com medo, disse para Deus: mas Deus, ele matava cristão. Ele vai me matar. Deus falou: não, vá lá, estou te mandando, vá lá. E o profeta obedeceu e foi. Chegou lá, caiu as escamas dos olhos de Paulo. E Paulo passou a enxergar e entender quem era Jesus. Muitas vezes nós estamos clamando, pedindo com escamas nos olhos. Porque nós ofendemos nossos filhos, nós humilhamos os nossos filhos, nós não fazemos uma comida para eles, nós não lavamos a roupa deles. Assim é com o esposo. Ah, mas meu marido bebe, ah, meu marido não presta. Mas a obrigação nossa como mulheres é lavar a roupa deles, deixar limpinha, guardada, é fazer a comida. Não adianta nós querer mudar. Se não for para ser, se não for para eles ser salvo, Deus dá um jeito. Mas Deus tira eles do nosso caminho para que a gente ande na palavra. Se eles estão fazendo nós pecar, com a atitude deles, nós pecamos porque nós aceitamos as coisas, pode deixar que lá na frente Deus vai resolver tudo isso. Você não pode se afastar de Deus e nem lançar palavras malditas sobre eles. O julgamento pertence a Deus. E Paulo se tornou o maior apóstolo dentro da palavra de Deus. Ele é o maior apóstolo. Ele fez a obra. Ele foi
sabe? Ele foi decapitado, mas antes de morrer ele declarou Jesus. E assim nós temos que fazer. Os nossos filhos são bênçãos, sim. Então nós vamos declarar que a nossa família, eu e minha família, serviremos ao Senhor. Não vamos desanimar, não vamos desistir. Não vamos desistir. Vamos lutar pela nossa família. Vamos lutar pelos nossos filhos. Amém? Amém? Então, quando você lê Atos, capítulo 26, vai embora, vai lendo, você vai ver a história ali. Toda a palavra, toda a carta de Paulo, né, ele conta da sua história, dele ter apanhado, de terem jogado ele para fora da cidade, de pedrejar. Nossa! Então, eu quero dizer para vocês, fique firme no Senhor. Ele não nos deixa só. Fique firme. Ore pelos seus filhos. Fala palavras abençoadas. Abençoe a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigada Deus, obrigada pelo amanhecer, obrigada Senhor pela minha vida, pela vida dos meus filhos, obrigada Senhor pela minha casa, porque tudo vem do Senhor. Eu sei Senhor que o Senhor tem me dado condições de saúde para trabalhar na tua obra. E eu sei Senhor que o Senhor tem sustentado essas mulheres, essas mães que têm orado e clamado pela vida dos seus filhos. E eu sei Senhor que o Senhor não é homem para que minta. E eu sei que o Senhor começa a obra e o Senhor termina. Eu tenho fé, eu creio que os nossos filhos vão lhe servir. Eu creio, Pai, que será feito mudanças na vida de cada um deles. O Senhor conhece o coração das mães. O Senhor conhece os desejos. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Pai, momentos de iras que nós temos com os filhos. Nos perdoa, Senhor. E que a nossa boca seja para abençoar eles e não amaldiçoar. Em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal, toda a obra do mal. Diabo e seus demônios batem em retirada da nossa casa. Sai da vida dos nossos filhos, porque eles pertencem a Deus. Sai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te repreendemos. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amado. Amém. Confesse o Senhor como único e verdadeiro Salvador. Fique no caminho do Senhor. Fique firme. Eu quero deixar um recado para vocês que eu já deixei em outro áudio, né? Nós estamos fazendo a campanha A Minha Família no Pé da Cruz. Então eu quero dizer para vocês, esse mês de agosto nós estamos fazendo essa campanha na igreja. A igreja que eu congrego é a Comunidade Alençados do Uberaba, tá? Ela fica localizada na Rua Marmelo, 135. Vocês são convidados a vir fazer essa campanha conosco. As mães estão convidadas a vir. Não arrume desculpa, porque o horário é muito bom. É domingo, às 8 da manhã até às 9 é a oração. Ai, pastor, eu não consigo chegar nesse horário, 8 horas. Às 9 começa o culto. E é só no domingo de manhã. Nós temos um culto à noite, às 18 horas, mas a campanha nós estamos fazendo no domingo de manhã. Põe o nome dos seus filhos no papel, põe o nome da sua família, o seu nome, coloca lá e traga para colocar no altar. E em comunhão com os irmãos, todos juntos, formamos uma igreja e estamos clamando pelas famílias. E eu creio que Deus vai te dar a resposta. Fica o convite e que Deus abençoe vocês. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa, tua família, em nome de Jesus. Amém?